Olá, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez com o Negros Online. Negros Online é uma realização da nossa Universidade Zumbi dos Palmares. Você sabe, o Zumbi dos Palmares é cultura, é luta antirracista. E cultura é importante. E a sua formação depende de estudar. E aqui, na Universidade Zumbi dos Palmares, nós temos os melhores cursos, com os melhores professores, e aqui você tem a oportunidade de avançar no seu sonho. Vamos sonhar juntos. As inscrições para o vestibular da nossa Zumbi dos Palmares estão em andamento, depende de você agora. Venha para a Zumbi dos Palmares. E hoje nós estamos aqui para poder falar de um tema muito bacana. Nós vamos falar de afroturismo. Afroturismo é alguma das iniciativas desse turismo limpo que tem acontecido no Brasil e no mundo, né? Turismo de cultura, turismo de informação. No Brasil, muitas iniciativas dessas acontecem, que buscam trazer espaços, territórios, áreas de memória que tenham tido aquela grande importância de ação da comunidade negra ao longo de nossa história. É bem verdade que, ao longo dos 388 anos de escravidão, a comunidade negra andou por esse Brasil todo, construindo com seus braços, com seu suor, as riquezas desse país, muito embora o acesso aos bens que ela construiu ficaram restritos. Ela hoje integra cerca de 56% da população brasileira, mas o acesso a esses bens econômicos e culturais que ela construiu, ela não tem. Mas o afroturismo busca, então, fazer esse passeio pela memória. No Rio de Janeiro, temos o Cais do Valongo, que tem ali um passeio fantástico na Pequena África. Em Minas Gerais, também temos inúmeras áreas importantes de serem visitadas com a contribuição da comunidade negra. Então, hoje, para conversar esse papo bem legal, estamos em rede com a nossa TVT, no canal universitário e na transmissão da nossa Universidade Zumbi dos Palmares. E, para alegria nossa, temos aqui a presença do nosso querido Carlos Machado, que vai falar para a gente um pouco do afroturismo, como ele vê o afroturismo. Então, Carlos, muita alegria estar aqui contigo. Você pode tratar para a gente aqui, nos dar um pouco de informação. O que é o afroturismo na real? Perfeito. Muito bom estar aqui com você novamente, Eloy. Grande prazer. O afroturismo significa conhecer, viver, respeitar e vivenciar aspectos da história e da civilização negra africana aqui no Brasil, em específico, né? Então nós temos uma diversidade de locais onde os nossos antepassados viveram e produziram resistências, produziram cultura, produziram uma civilização que precisa ser cada vez mais conhecida, para que a gente possa conhecer a nossa história e trazer uma outra narrativa para a realidade nacional. Porque durante muitos séculos, a narrativa dominante foi a narrativa do europeu, colonizador, conquistador, escravizador, e a nossa visão de mundo ela foi ocultada estrategicamente. E pontos da cidade, especificamente na cidade de São Paulo, mas não só, eles foram demolidos, foram derrubados, foram feitas outras intervenções urbanísticas no lugar e aquilo ficou apagado. E parece que não aconteceu a escravidão aqui na cidade de São Paulo. É o que dá a impressão quando a gente anda pela cidade, a gente não vê essas referências. Elas só existem hoje graças à luta de estudantes de graduação, pós-graduação, pessoas ativistas do movimento negro, que começaram a levantar essas histórias e falar, olha, existe um outro olhar, uma outra interpretação para essa realidade aqui, nós precisamos conhecer. Muito bom, muito bom, muito bom ter esse sentimento, esse sentido. Você sabe que, em outras ocasiões, já conversamos aqui, com o professor Marcos Antônio, nós sempre falamos da importância de ter equipamentos de memória, para que registrem e sejam referência para a comunidade negra. Porque equipamentos de memória são imprescindíveis. Veja que
Nós temos no Brasil inúmeros museus. Em São Paulo tem o Museu da Língua Portuguesa, Museu do Automóvel, Museu do Telégrafo, museus espalham, Museu de Belas Artes, museu de tantas coisas. No Rio de Janeiro, nós vamos até mais longe, nós temos o Museu do Amanhã. Mas veja, nós não temos o Museu do Ontem, o Museu da História da Comunidade Negra, de quase 400 anos de escravidão. É grave. É como uma borracha que vai sendo passada na história e vai aplastando e não deixa oportunidade de termos a informação histórica. Veja que Exatamente. isso é tão grave e é assustador. Veja que você fala desses pontos de referência. Na ocasião, eu ia saindo de Belo Horizonte, voltando para o Rio de Janeiro. Você sai de Belo Horizonte voltando para o Rio de Janeiro, do lado direito, 80 quilômetros mais ou menos, tem uma cidade que se chama Belo Vale, se não me engano, Belo Vale, que tem um museu do escravo. Olha, E você continua caminhando mais um pouco, aí, indo para a esquerda, você vai para Ouro Preto, que tem uma história fantástica da contribuição de negros de toda a dimensão da cultura, está ali, né, em Ouro Preto. Pois bem, no caminho que vai para Ouro Preto, então você, em Belo Vale, tem um Museu do Escravo. Tem até lá uma sepultura que é do escravo desconhecido, ossadas de escravos torturados, jogados de qualquer forma, foram reunidas ali e colocadas como a sepultura do escravo desconhecido. Mas no museu, que me tem a memória, e no museu, e no caminho para Ouro Preto, sabe o que tem? Um condomínio bonito, lá, parece bonito, não sei se é bonito, mas é que o nome do condomínio é simbólico. Chama Capitão do Mato. Condomínio Capitão do Mato. Imagine. Então, essa ideia de construção, né, desse afroturismo, ele também precisa nos impactar até sobre esses aspectos. Pensou, nós temos aí rodovia dos imigrantes, mas não tem rodovia dos africanos escravizados e seus descendentes, mas temos a rodovia dos imigrantes. Temos até uma estátua de um bandeirante, mas não temos um grande equipamento, uma grande estátua de revolucionários, de João Cândido Felisberto, o que pôs fim à chibata no ano de 1910. Poderíamos ter uma estátua dele e fazer disso lugares de auto reconhecimento. Pois bem, eu vejo que essa iniciativa é fantástica de construção desses ambientes, de visitação desses ambientes que se tornem referências para a comunidade negra. E quantos, nessa construção em São Paulo, de processo de visitação, como você vê dos pontos, dos lugares que serão visitados, o percurso, o tempo, né? Como é que você pensa isso? perfeito. Antes de eu entrar nesse assunto, brevemente eu quero falar que na cidade de São Paulo nós temos 377 monumentos, tá? E 210 retratam pessoas, sendo que 74% desses monumentos são pessoas brancas, 5,5% são asiáticas, 5,5% são negras e 2% são indígenas. E aqui nós temos um monumento que ele tem cerca de, geralmente, 3,5 metros, tá? Geralmente os monumentos são de 3,5 metros. E existe um monumento na Praça Princesa Isabel, em homenagem a Duque de Caxias, ele tem 30 metros de altura. Uau! Uau! Então, assim, você tem monumentos que retratam majoritariamente as pessoas brancas. É a história dos vencedores, é a história do colonizador, do escravizador, daquele que tomou a terra, escravizou as pessoas, é, promoveu genocídios, né, e ocupou esses espaços, né, e conta a história. Então, o caminho que eu vou fazer, ele vai trazer alguns marcos da nossa comunidade. Então, por exemplo, o mercado de escravizados, que fica dentro da estação Anhangabaú. E só na entrada e saída da estação Anhangabaú você não tem uma placa, você não tem um monumento que reflete aquele lugar. Os nossos antepassados eram vendidos ali aos sábados ao meio-dia.
Ó, todos os sábados ao meio-dia. E quem trazia essas pessoas criminosamente escravizadas eram os tropeiros. Então ali era um ponto no Largo do Piques, hoje Largo da Memória, um lugar onde as pessoas é, chegavam, traziam os animais bebiam. Ali também era o lugar de abastecimento de água da cidade. E é o único marco até os dias de hoje que mostra esse momento da história de abastecimento. Né? Logo abaixo nós temos a Casa Preta Hub, que foi construída há, no máximo 3 anos atrás, né? Que é um espaço que gerencia e propicia novos negócios da comunidade negra. Então você tem uma realidade dessa, que é um lugar de venda de pessoas, né? E abaixo você tem um lugar hoje que ajuda a nossa comunidade a construir, criar novos negócios, né? ó, que coisa. É, isso é muito interessante. Logo adiante, nós vamos passar próximo é, da Educafro, que é um cursinho pré-vestibular para pessoas negras e carentes, né? Logo em seguida, a gente vai até a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, aonde estudou Luiz Gama, né? E Luiz Gama tem uma importância muito grande aqui para a nossa cidade de São Paulo. Luiz nasceu livre, com 10 anos ele foi vendido pelo pai, que o perdeu no jogo, que o pai era viciado em jogo, e tem a ver com essa história do tráfico interprovincial. Ele vem para cá, ele é escravizado, e chega um determinado momento em que ele aprende a ler e ele fala: a partir de hoje eu não sou mais escravo. E o Luiz Gama, depois que se forma, mas apesar de não ter o diploma, só teve o diploma reconhecido mais de 100 anos depois, pela Faculdade de Direito, ele libertou mais de 500 pessoas da escravidão. Olha, esse Então, passeio vai ser bem bacana. E você vê que Luiz Gama é o patrono da advocacia, né? exatamente. É o nossa referência. E esse passeio ele promete ser muito rico e muito bonito. E faz reviver a história. E reviver e conhecer. Você sabe que eu associo a ausência de memória a todos os caminhos, né, a todos os processos, né, de que a gente percorre na nossa vida. Porque o racismo ele é perverso. E ele apaga, às vezes, a história sem perceber, sem que nós, a sociedade, consiga perceber, que os antirracistas até se deem conta do que está acontecendo. Você veja um fato marcante que nós temos, quando você falou de Luiz Gama, aí nos remete a pensar o seguinte: até a década de 1930, o Brasil festejava o 13 de maio com o fim da escravidão de uma forma efusiva. E no fim da década de 1930, o governo, o status quo, acaba por encontrar um caminho para acabar com de fazer homenagens à Redentora e acabar com o feriado de 13 de maio. Poxa, agora não são mais escravos. Não é preciso que se festeje mais o 13 de maio, vamos festejar somente o 1º de maio, que é o dia de todos os trabalhadores. Olha, parecia que engenhosa criação racista, né? E acabou com o feriado de 13 de maio. E é verdade que o número de organizações do movimento negro que odeiam o 13 de maio é fantástico. Vai entender por quê? E nem entendem por que houve o 13 de maio, porque o 13 de maio foi resultado de uma luta intensa à vida na segunda metade do século XIX para se pôr fim à escravidão. Então, esse passeio em pontos, ou lugares de venda, lugares de comércio de pessoas, lugares de negociação, se possível, descobrir aqueles espaços que ainda, se ainda houver na cidade, de gráficas que faziam jornais antigos, onde anunciavam a venda de escravos. Nós temos anúncios, muitos anúncios de jornais que anunciavam também, vão criando esse espaço para que as pessoas se recordem, para quando os racistas que festejaram e que fizeram aqueles urros no estádio lá na Espanha, também saibam do havido, para que os racistas que também frequentam estádios aqui no Brasil, como já o anúncio já vimos, racistas nos estádios aqui fazendo gestos ofensivos a atletas negros, também saibam, conheçam, e toda a sociedade conhecendo, pegue esses racistas e tirem eles do ambiente comum
e levem eles para responder junto à justiça. Então, eu acho muito bacana. E o time disso, dessa vida, dessa cultura toda, vai sendo em quanto tempo esse passeio se dará? Vai ser envolvente? Como é que é? Se chama Caminhada Herança Afro-Paulistana. Vai acontecer no próximo domingo, dia 4 de junho, tá? Vai ser das 9 às 14 horas. Né? Então, e quem quiser depois da caminhada, que é uma caminhada de 4,5 km, dá mais ou menos 5 horas, né? O processo todo. A gente começa às 9 e termina às 14 horas. Depois nós vamos ter, depois de todo esse processo, um almoço no restaurante camaronês Bius, né, para fechar a experiência dessa caminhada. E quem ainda tiver um pouquinho de fôlego depois do almoço, nós temos um passeio último que é na praça, no Largo do Aroche, onde temos o busto de Luiz Gama feito pela comunidade negra paulistana, isso nos anos 30. Então, assim, a gente faz esse caminho, passa pelo Lago São Francisco, depois a gente vai no antigo Pelourinho, no Largo do Pelourinho, que depois foi chamado de Lago 7 de Setembro. Depois dali nós vamos para a Liberdade, onde nós temos o Morro da Forca. São Paulo tinha pena de morte, né? Em frente ao Morro da Forca, você tem a Igreja dos Enforcados. E do lado esquerdo, descendo, você tem o primeiro cemitério público da cidade de São Paulo, onde essas pessoas que eram vistas como, assim, que eram vistas como menos na sociedade. Você tinha animais, você tinha prostitutas, você tinha pessoas é, miseráveis, de alta vulnerabilidade, você tinha escravizados, todos eram enterrados nesse lugar. E, posteriormente, esse lugar foi vendido e não foi retirado as ossadas desse lugar. Né? Depois nós vamos passar numa região onde era a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, e que a Prefeitura de São Paulo, na época, tirou esse local, fez com que a Irmandade saísse de lá e fosse para o outro lado do Vale do Anhangabaú, num lugar de difícil construção de uma igreja. Então, E nesse lugar se transformou hoje onde é a Bolsa de Valores de São Paulo, chama B3, né? E construíram também um prédio semelhante ao Empire State Building na primeira metade do século passado. Então a gente começa no mercado de escravizados e termina na Igreja do Rosário dos Homens Pretos, na estátua da Mãe Preta, que também foi construída pela comunidade negra nos anos 50, mostrando os espaços de escravidão e os espaços de tortura, de morte e de resistência a esse sistema tão cruel que vivemos por quase 400 anos. pô, fantástico. Esse roteiro e essa experiência tem que ser transmitida às escolas, tem que levar às escolas estaduais, escolas municipais e fazer uma grande campanha junto a professores e professoras para que conheçam e que se inscrevam, levem seus alunos a terem esse interesse cultural, esse interesse pela história, e é muito importante. Conhecendo a história, a gente chega no presente e sonha para poder construir o futuro, né? E ver que as coisas não foram, às vezes, como são contadas, como são narradas, né? E o Brasil é isso que você colocou. O Brasil, um tema que você colocou importante, o Brasil já teve a pena de morte. Imagina. E foi depois de um crime bárbaro havido no noroeste do estado do Rio de Janeiro, foi o crime conhecido como crime da Fera de Macabu, que o imperador houve de acabar com a pena de morte no Brasil. Mas foi terrível, foi terrível. Uma injustiça que tirou a vida de uma pessoa sem que ela tivesse culpa no havido. Então, a pena de morte agora, hoje, só é praticada e muitas vezes contra jovens negros e negras, por conta de serem negros e negras, na sua essência, na sua realidade é essa, porque serem negros, negras, pobres, e são vítimas da autoridade policial, da autoridade estatal. E, felizmente, agora tem um mundo de ações
estão em andamento para poder frear esse tipo de ofensa, como as câmeras nos uniformes, são um instrumento fantástico, porque protege até o policial, já quando, e protege a sociedade do excesso da autoridade policial, da autoridade estatal. Mas vamos voltar ao que interessa. Esse para inscrição, os passeios, como é que você vai fazer a construção dessa jornada de. É uma jornada. Tem que ter preparo físico para poder suportar. A caminhada vai ser num, num passeio bem confortável, onde as pessoas se sintam bem. Tem que ter inscrição, as pessoas chegam, alguma Isso. roupa recomendada, um tênis macio, porque a gente vai ter uma jornada boa. E depois, esse banquete no restaurante. Ô, rapaz, eu já Mas, estou com inveja desse passeio. Vou fazer um esforço para estar aí acompanhando esse passeio, porque vai ser muito legal, hein? Depois da caminhada, uma boa refeição. E o quanto é a refeição, média, dessas informações tá, gerais, porque tem uma turma que vai estar nos assistindo aqui e vai falar, opa, depois do passeio ainda tem a comida africana. Maravilha, vamos lá. perfeito. Então, as pessoas se inscrevem no WhatsApp 11 98444 8336. E o, o ingresso para fazer a atividade é de R$ 60, tá? Eu recomendo que as pessoas vão com roupas leves, né, com um tênis apropriado para fazer essa caminhada. Protetor solar, um bonezinho é muito bom também, né? O restaurante é a parte do passeio, né? Tá por volta de um almoço com um suco africano, suco de baobá. Você já tomou suco de baobá, Eloy? Não, não, é uma curiosidade que tenho agora, me empenhar para saber qual é. Mas o baobá, ele tem aqui, está importado o fruto para poder fazer Esse esse suco. baobá, esse suco de baobá, ele é importado, ele vem dos Camarões, né? Que é um país da África Central. E o baobá é uma árvore importantíssima para a história africana e ela dá um fruto, né? E dentro dessa casca desse fruto bem dura, você tem uma polpa branca e que você faz suco. E nesse restaurante eles fazem um suco de baobá com melancia. É muito bom. Além de outros produtos africanos, como você tem hibisco, você tem tamarindo, são sucos de frutas africanas que existem aqui no Brasil, né? Tá. Porque eu também trato dessas questões da agricultura, da pecuária africana, da astronomia, da engenharia. Então, é uma imersão na culinária africana todo esse domingo, né, das 9 às 14 horas, a gente vai estar dentro de uma história que não nos foi contada, que é a história da cidade de São Paulo, a história antes da cidade de São Paulo, a história dos povos indígenas que viviam aqui e dos povos africanos que foram trazidos para cá de forma criminosa e que até hoje nós não recebemos reparações por isso, né? Então, eu convido a todos e todas e todes para participar desse evento. Quem já participou, gostou e recomenda para outras pessoas, é uma experiência de conhecer a cidade de uma outra forma. Tem pessoas que falam que já passaram diversas vezes pelo mesmo lugar, e elas falam assim, Carlos, eu nunca imaginei que aqui tivesse essa história, porque a gente passa correndo com compromisso e tal, e a gente fica sem saber do que de fato aconteceu aqui. E a cidade foi retransformada, construída e desconstruída diversas vezes ao longo de séculos. É. E agora, quando ela é descoberta, desvendado todos os seus mistérios, prédios que caíram, prédios que ainda existem, mas que tem ali em cada tijolo um pouco do trabalho da comunidade negra ao longo desses séculos e séculos. E tá aí, programão bacana para o fim de semana é fazer esse afroturismo, conhecer da história do negro e da negra que construíram esse país. É isso. Aqui na Zumbi dos Palmares, no nosso Negros Online, nós vamos estar sempre trazendo um tema bem legal para poder conversar com todos e todas, sonhar, não custa nada, e conhecer cultura, poxa, é o que há de melhor.
Venha para a Universidade Zumbi dos Palmares, se inscreva no vestibular e vamos em frente. Parabéns, Carlos, por esse Então, belo trabalho, por esse projeto muito legal. E vamos torcer para que muitos tenham interesse e venham logo para poder fazer esse passeio. Um perfeito. forte e um afro-abraço para todos e todas e vamos fazer Vamos que esse vamos. afroturismo também. Até lá, no nosso próximo Negros Online.